O tema de hoje da nossa sala da estratégia veio de um livro. Eu estava aqui orando e falei, Deus, o que que eu vou falar amanhã na sala da estratégia para essas empreendedoras? E tem um livro em cima da minha mesa, que ele fica aqui, que é para eu sempre lembrar, sabe assim, quando você bate o olho em um livro, em um objeto, que você sempre se lembra do significado daquilo? Eu gosto muito de fazer isso com versículo também, colocar post-it de versículo no meu computador, na minha mesa de trabalho. E aí eu bati o olho nesse livro, Trabalhe 4 horas por semana. É claro que o título é um título um pouco sensacionalista, vamos falar assim, né? Porque quem que consegue trabalhar 4 horas por semana? Mas a defesa do Tim Ferriss, que é o autor desse livro, que é um autor muito renomado de produtividade. Quem já ouviu falar do Tim Ferriss, já leu algum livro dele? Ele também tem esse livro aqui, ó, Ferramenta dos Titãs, que eu gosto muito, é do Tim Ferriss, é um grande autor, vários best-sellers no mundo todo de produtividade, de visão de negócio. Ele tem um livro também que chama Empresas Feitas para Vencer, que é fantástico. E esse livro, gente, foi um dos primeiros livros de produtividade que eu li. E, cara, ele é o melhor, para ser bem sincera com vocês. Não é um livro fininho, um livro denso, mas ele é o melhor. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar e ler esse livro, leiam, porque vai abrir muito a visão, vai abrir muito a cabeça de vocês para um sistema que nós vivemos que parece que nós somos criados para trabalhar o tempo inteiro e só parar para dormir. Soa um pouco estranho para gente uma pessoa que busca por menos. Não sei se vocês também já leram um outro livro maravilhoso que chama Essencialismo. E o essencialismo que eu sempre indico no Realize, a subhead dele é a busca indisciplinada por menos. E só que essa não é a realidade nossa. A nossa realidade é a busca indisciplinada por mais. A gente nunca está buscando por menos. A gente está pensando sempre no que eu vou lançar, qual vai ser a próxima coisa que eu vou fazer, o que que eu vou mudar, não é assim? Porque a gente tem a tendência em acreditar que é o mais que vai fazer a gente ganhar mais, faturar mais, e quando na verdade não é, é o foco naquilo que realmente importa. Então eu quero abrir essa nossa sala de hoje com muita alegria. Primeiro te dizendo que Jesus é maravilhoso, que ele te abençoe muito, abençoe seu negócio e principalmente que você não é a sua empresa. Você não é o seu negócio, você não se resume só ao que você faz para ganhar dinheiro. Você não se resume só ao que você faz para ganhar dinheiro. E talvez a sua vida hoje seja assim, resumida no seu trabalho. Né? O empreendedor tem isso. Ontem eu me assustei com o dado do Brasil estar no segundo lugar de maior casos de burnout do mundo, perdendo só para o Japão. E se a gente for pensar que o empreendedor ele vive isso silenciosamente, um excesso de trabalho, uma sobrecarga muito alta, mas silenciosamente, porque não tem, você não pode se afastar pelo INSS se você é uma empreendedora. Então, provavelmente esse número é até maior. Eu tenho uma experiência de atendimento aqui de muitas empreendedoras que chegam em níveis de sobrecarga terríveis, que pifam, que param. Isso é muito sério, até porque se você travar o seu negócio também trava. Então, o que nós vamos tratar aqui hoje é saúde mental, principalmente. Quando eu falo de produtividade para empreendedora, eu não estou falando só de você ganhar mais dinheiro. Mas eu tô falando também da sua saúde mental. Eu tô falando de você conseguir ser longínea na sua vida, de você conseguir sustentar isso por muito tempo, porque talvez da maneira como você tá levando fique insustentável para você. E pior, você pode chegar daqui 10 anos e falar: Meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Pra que eu me sacrifiquei de forma tão errônea? Não é? Porque muitas vezes a gente vai se sacrificar sem ter os resultados que a gente gostaria. Eu quero abrir com uma pergunta. Todo mundo está com caderno, caneta e caderno aí? Eu queria que você respondesse uma pergunta para mim no seu caderno. Lembre-se que não adianta você assistir essa aula se você não sair daqui com um plano de ação. A gente tem um hábito de ter um caderninho assim, ó, chama caderno de capa preta. Quem já viu esse conceito do Paulo Vieira? E o que que você vai anotar nesse caderno de capa preta? Você vai anotar ações, decisões. Se você for participar de uma palestra, de um evento, qualquer coisa, de uma sala dessa, e você não conseguir levar um caderninho de decisão, tá errado. Você tá perdendo o seu tempo, porque você tá escutando, mas não tá aplicando nada na sua vida, então tá perdendo tempo. Você poderia estar deitada, dormindo, ou então lendo um livro, assistindo uma série que seja, porque não vai adiantar nada, vai ficar um conhecimento desperdiçado na sua mente. Então, pega seu caderninho,
Eu quero que você anote uma resposta para mim. Uma resposta de uma pergunta que vem do livro do Tim Ferriss. E a pergunta é: o que você faria? O que você faria dia a dia se você tivesse 100 milhões no banco? Esqueçam eu sei que todo mundo aqui poderia responder, eu viveria viajando, mas o que eu quero dizer, se você não precisasse do dinheiro, qual ação, profissão, qual área você escolheria trabalhar? O que você gostaria de fazer com seu tempo? Se dinheiro não fosse o problema para você, se você tivesse dinheiro suficiente. Alguém quer mandar aqui no grupo? Essa pergunta é uma pergunta difícil. Uma outra pergunta. O que que você gostava de brincar? Toda criança brinca um pouquinho de coisa de profissão, brinca que vai ser algum tipo de profissão na infância. O que que você falava que você queria ser na infância? Do que você mais brincava? Tayla, por que você está fazendo essas perguntas? Porque eu quero encontrar qual é a única coisa que você deveria estar fazendo hoje e você não está. A Eliana falou uma coisa alinhada. Ela brincava de cozinhar, Eliana, ou você gostaria de cozinhar caso você não precisasse de dinheiro? Você acha que você ia desenvolver receitas? Você ia construir uma cozinha linda para você trabalhar nessa cozinha? Você faria isso? Me conta. E aí, gente, a gente vai descobrir qual que é a nossa tendência natural. O que que é natural para nós? Por exemplo, olha que interessante. Quando eu era criança, eu amava brincar de professor. E olha hoje o que eu faço. Eu tenho uma empresa de educação e eu trabalho com infoprodutos. E realmente o meu maior prazer é montar aula, estudar para dar aula, dar conteúdo, ensinar. Esse é o meu maior prazer. Então é aonde eu tenho que focar minha energia, concordam? É aonde eu sou melhor. Tá, mas as outras áreas da sua empresa? Então, as outras áreas da minha empresa eu preciso trabalhar para delegar. Eu preciso pensar em como eu posso delegar as outras áreas. As outras áreas não estão no meu natural. As outras áreas é melhor delegar. Tá fazendo sentido? Deixa eu compartilhar minha tela para a gente entrar na aula para que faça cada vez mais sentido. Olha, a Larissa falou, brincava de professora. Já é um indício, Larissa. E o que que você faria se você tivesse 100 milhões na sua conta? Alguém tem essa resposta? Vamos aprender então nessa sala de hoje. Como que nós vamos fazer para trabalhar menos, produzir mais com foco em resultado? Muitas vezes, infelizmente, a gente não foca no resultado, a gente foca no excesso, no trabalho, em apagar incêndio e etc. Mas nós deveríamos estar focados em quê? Em resultado. Não sei se tem novatos aqui, mas para quem não me conhece, sou a Tayla Assis, sou CEO da Manancial. A Manancial é uma empresa de treinamentos, referência em negócios, crescimento de mulheres, de negócios femininos. Sou especialista em marketing, posicionamento e funis de vendas, mas a minha missão é curar mulheres para que elas sejam livres em Cristo e cresçam seus negócios. Quando eu falo liberdade, eu também estou falando da liberdade da sobrecarga. Eu também estou falando da liberdade emocional de poder dizer que está cansada e não vai fazer. Gente, hoje eu vi um vídeo no Instagram que eu fiquei super assustada. É, um vídeo falando, é uma brincadeira, assim, um cara tava fazendo uma entrevista na rua com homens e mulheres, e aí ele perguntava para os homens assim: o que você faz quando você chega em casa? Aí o homem respondia: eu sento para ver televisão, eu descanso, eu jogo bola, enfim, várias coisas de lazer. E aí ele perguntava para as mulheres: o que você faz no seu tempo livre? A pergunta era: o que você faz no seu tempo livre? E as mulheres: eu arrumo casa, eu cuido da comida, eu faço a comida da semana, eu lido com as compras. As mulheres não tinham momento de lazer. E todos os homens tinham um momento de lazer. Você já parou para pensar nisso? Como mulheres não têm momento de lazer.
e os homens são completamente focados em ter momentos de lazer. E aí, o que que era pior? Eu vi muitos comentários, era um vídeo muito viralizado, e eu vi muitos comentários das mulheres falando. Pois é, até que enfim, mas os homens não reconhecem isso. Mas eles não veem o que a gente faz por eles e não sei o quê. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, quanta dependência emocional. Quanta dependência de validação. Por quê? Tala, como assim? Porque você foi criada, doutrinada para servir. Sua mãe te ensinou que você deveria fazer muito, fazer comida, limpar a casa, lavar banheiro, que você devia ser impecável, que você precisava ser caprichosa, com uma e te criticava quando as coisas não saíam do jeito que deveriam, e você aprendeu que você tinha que servir o tempo inteiro. E é por isso que você é sobrecarregada e você espera uma pessoa te salvar. Olha isso, as mulheres todas, gente, comentando, esperando que o marido fosse reconhecer, que alguém fosse reconhecer e alguém fosse fazer alguma coisa. Enquanto, na verdade, o único principal interessado em ter momentos de lazer, descanso, somos nós. E se eu sou a principal interessada, por que que eu tenho que esperar que alguém vai resolver essa causa por mim? Tá fazendo sentido? Alguém já percebeu isso aqui? Eu sei que tem aluno do Realize aqui, talvez já tenha percebido isso. Quero apresentar para vocês, por exemplo, a Thalita, que é minha cliente de mentoria, chegou aqui em praticamente burnout, para vocês verem como que não é sobre faturamento. Ela estava faturando 10 a 15 mil por mês, estressada, trabalhando de 8 horas da manhã a 9 horas da noite, sem tempo para respirar. Agora ela está faturando 30 mil por mês, 30 mil, mais que dobrou o faturamento, com menos trabalho do que ela tinha antes. Menos trabalho do que ela tinha antes. Por quê? Porque ela mudou a forma de condução. A Ana, a mesma coisa. A Loana, que tinha uma loja e surtava, agora tem 4 lojas e não surta mais. Então, será que, eu trabalho muito por causa do faturamento? Não, tem faturamentos diversos nessa sala e tem muita gente trabalhando muito. O que vocês precisam entender é que eu vou dar nessa aula de hoje o caminho para a gente acertar esses pontos, para vocês entenderem o que você realmente precisa olhar no seu negócio. Eu fui uma pessoa extremamente sobrecarregada, que achava que o meu valor estava completamente no que eu fazia. Gente, eu tinha orgulho de postar stories 10 horas da noite, falando que eu estava trabalhando ainda. Eu achava que as pessoas iriam me reconhecer. No fundo era isso. No fundo, eu achava louvável quem se matava de trabalhar. Só que deixa eu te falar uma coisa: qual que é o seu foco principal? Qual que é o seu objetivo final? É parecer ser uma pessoa muito trabalhadora e guerreira para os outros? Ou ter lucro e paz e uma vida tranquila? Qual é o seu principal objetivo? Isso precisa ficar muito claro para você, porque se o seu principal objetivo for só trabalhar muito, você vai continuar puxando essa carroça. Agora, se o seu objetivo for ganhar dinheiro para poder viajar, para poder trocar o seu carro, para poder melhorar a sua casa ou comprar a sua casa, se esse é o seu principal objetivo, você concorda que várias ações do que você faz hoje tem que mudar? Que várias estratégias do que você usa hoje no seu negócio precisam de mudar? Porque esse negócio ele precisa te dar lucro. Ele não pode ser só um negócio para poder te dar muito trabalho, ele precisa te dar lucro. E o que eu faço para o negócio dar lucro é uma ação. E o que eu faço para ter muito trabalho é outra ação. É diferente. Eu até coloquei aqui para vocês que mesmo depois que eu vim para o digital há 6 anos atrás, ainda assim eu tive problema com excessos e exaustão, mas foi muito. Por quê? Porque eu comecei a fazer lançamento demais. A gente fez 18 lançamentos. Depois até mais, deve ter para uns 20 e poucos lançamentos. E é exaustivo. Um atrás do outro, um atrás do outro, é uma pressão muito grande. Quem acha que trabalhar no digital é muito mais fácil porque a pessoa não tem, talvez, um local físico e parece que ganha muito mais dinheiro do que os outros. Não, é trabalho, gente. Trabalho do mesmo jeito. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Não existe almoço grátis.
E eu me vi colocando cada vez mais coisa, cada vez mais carga, cada vez mais coisa para fazer, cada vez mais produto, cada vez mais funil, cada vez mais coisas. E entramos no nível de exaustão extrema, trabalhando de domingo a domingo. Quem lembra da época que eu fazia lançamentos de 7 dias, mais 5 dias de carrinho aberto? E trabalhava de domingo a domingo, live todos os dias. Às vezes a gente fazia, gente, 3 lives por dia, manhã, tarde, noite. Extremamente desgastante. Precisa disso? Precisa disso? Não, não, por falta de mapeamento de onde está o ponto principal do resultado, a gente acaba exagerando nas ações, porque acha que é o volume que conta. Não é o volume, é a assertividade da ação. Negócios não crescem com esforço, eles crescem com estrutura. Negócios não crescem com esforço, eles crescem com estrutura. E aí eu te pergunto, qual é o seu bem mais importante hoje? Eu gostaria que você respondesse aqui no chat para mim. Qual é o seu bem mais importante hoje? É dinheiro, é tempo, é família? O que que é seu bem mais importante hoje? Porque na minha visão, o nosso bem mais importante é o nosso tempo. E nem sempre a gente para pensar dessa forma, que o seu bem mais importante é o seu tempo. O tempo é escasso, o tempo está passando, o tempo não volta. E vai findando. Nós estamos ficando cada vez mais velhos. Daqui a pouco, não tão perto assim, não estaremos no mesmo pique mais. E aí? O que que você tem feito com o seu tempo? Com qual sabedoria que você tem usado esse tempo? E eu queria te convidar para fazer o cálculo de hora. Alguém aqui já calculou o valor da hora hoje? Quanto que é a sua hora? Quanto que vale a sua hora de trabalho? Eu queria que você pegasse um papel e caneta para mim, ou um celular, a calculadora. E eu quero que você calcule mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. Quantas horas você trabalha por dia hoje? Esse aí. Quantas horas você trabalha por dia hoje? Ah, tá. Eu meio que começo a trabalhar 9 horas da manhã e vou até 7 horas da noite. Ou não, eu começo 9 horas da manhã, vou até 9 horas da noite, seriam 10 horas. Então faz a conta, sei lá, de 9 a 5, de 9 a 6. Lá eu trabalho 3 horas de manhã e 3 horas de tarde, então você trabalha 6 horas. Qual que é a média de horas que você trabalha no dia? Depois que você fizer isso, eu quero que você multiplique pelos dias da semana que você trabalha. Tem gente que trabalha 5 dias, tem gente que trabalha 6 dias. Gente, olha só, esse cálculo é muito importante para você fazer contar do que vale a pena e do que não vale a pena, tá? É muito importante para você fazer conta do que vale a pena e do que não vale a pena. Se você trabalha, por exemplo, 10 horas por dia, 5 dias da semana, você está trabalhando 50 horas por semana. Se você está trabalhando 50 horas por semana em 4 semanas, você trabalha 200 horas por mês, ok? Essa é a conta. A Alana falou: meu esposo joga vôlei toda sexta. Mulher não tem hobby, né, Alana? Mulher não tem hobby. A gente precisa construir os nossos hobbies, tá? Quantas horas você está trabalhando por dia? Quem já fez a conta aí? Quantas horas você trabalha por dia? Dá quantas horas por semana e quantas horas por mês? Eu preciso que você faça o cálculo. Ah, tá, eu não tenho certeza. Chuta. Eu acho que eu trabalho uma média de 8 horas por dia. Então tá, então 8 vezes 5, 40. Se for 5 vezes na semana. Vezes 4 semanas dá 160 horas. Acharam o número?
Eu preciso desse número. Acha ele aí pra mim. Posso ir? Acharam? A Jennifer achou. 240 horas. Ok, Jennifer. Vamos supor que o seu Prolabore. Ô, Camila, vale, porque se você está estudando, a pergunta foi: estudar para o negócio também conta? Sim. Estudo para o negócio é trabalho. Então você está dedicando horas para estudar para poder implementar alguma coisa nova. Então, sim, tá? Todas as horas que você passa no seu dia pensando no negócio, fazendo alguma coisa para o negócio, é trabalho. É trabalho, tá? 120 horas por mês, a Brenda falou. 120 horas por mês. O que que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu Prolabore, a média de Prolabore, quanto que você tira por mês? Tyler, eu não sei quanto eu tiro por mês, eu vou puxar a sua orelha. Se você não sabe quanto você tira por mês, seu negócio, minha filha, tá tendendo a quebrar a qualquer momento. Então, você tem que saber quanto você tira por mês. Geralmente a gente acha que tira muito menos do que tira. Então, precisa somar no extrato, não é ficar somando na cabeça, é no extrato. Faz uma média. Ah, eu acredito que dá uns 5.000. Então vamos supor que a Brenda tira 5.000 do negócio e trabalha 120 horas. Isso significa que a hora da Brenda é R$ 41,66. Vamos supor que a Jennifer, que trabalha 240 horas, é muita hora, hein, Jennifer? Trabalha 240 horas, também está ganhando 5.000. 5.000 dividido por 240, a Jennifer ganha R$ 20 por hora. R$ 20 por hora. A Cíntia falou para mim que trabalha 200 horas. Cíntia, vamos supor que você tira 5.000 dividido por 200, você ganha R$ 25 por hora. Pegou? Você precisa saber o valor da sua hora. Todo mundo conseguiu fazer? Qual que é o valor da sua hora? Anota bem grande aí no seu caderno. A minha hora vale R$ 30. A minha hora vale R$ 70. A minha hora vale X reais, tá bom? Que aí lá embaixo vocês vão entender porque que a gente está fazendo esse cálculo, para a gente avaliar, tá? Próximo. Próxima pergunta é importantíssima. O que que realmente gera renda no seu negócio? Responde para mim. Qual que é a atividade ou as atividades que geram renda no seu negócio? Produção de conteúdo? Ah, tá, ela produção de conteúdo, porque sempre vem um cliente que viu um conteúdo e compra alguma coisa, então gera renda. Taila, é pegar o meu celular e começar a vender, chamar as pessoas, porque eu sempre tiro uma venda dali. Ah, Taila, é fazer uma degustação, fazer uma parceria, porque eu sempre encontro novos clientes. Ah, é pegar o telefone e ligar para as pessoas. Ah, uma atividade que gera muita renda no meu negócio é abrir pontos novos. O que que gera renda no seu negócio? Prospecção ativa. Analisar resultados gera renda? Gera. Por que, Tayla? Ué, porque se você descobre o que deu certo no mês anterior e no ano anterior, você pode replicar. E aí você não precisa ficar batendo a cabeça. Por exemplo, em produção de conteúdo, a gente sempre olha os conteúdos que deram certo para fazer conteúdos parecidos para poder otimizar. Eu não fico sempre testando coisas novas, eu replico o que deu certo. Ontem mesmo eu estava aqui fazendo uma análise do que deu certo e o que deu errado. Para que que você vai ficar insistindo em conteúdo que deu errado? Faz o que dá certo, entendeu? Então, existem sim análises que vão levar você a ter mais faturamento. É uma parceria? É um network estratégico? É uma ação? O que que faz o seu negócio gerar renda? Eu quero que você anote para mim quais são as atividades geradoras de renda do seu negócio hoje. Alguém que sabe me falar quais são? A Camila já achou. Prospectar cliente todo dia. Quando ela tira tempo para poder captar clientes, clientes que estão inativos. Como que é maravilhoso isso, né, gente? Às vezes você vai lá no seu celular, no CRM, você vai ali na lista de seguidores do Instagram e você vai encontrando pessoas que podem ser clientes, cliente antigo, cliente novo, e faz a prospecção. Todo mundo que tem negócio, eu sempre bato nisso.
deveria estar fazendo, no mínimo, 1 hora de prospecção no WhatsApp todos os dias, 1 hora de prospecção no Instagram todos os dias, porque isso é uma atividade geradora de renda, ok? Nós vamos chegar em mais conclusões. Você deveria, segundo o Tim Ferriss, quem já ouviu falar naquela teoria do 80-20? 80-20. 80% do seu resultado vem de 20% das suas ações. 80% do seu faturamento vem de 20% do que você aplica tempo todo dia. Gente, essa teoria do 80-20 é incrível. Sempre 80% do seu resultado vai vir de 20% das ações. Qual é o seu 20%? Eu preciso colocar tempo e energia em descobrir esses 20%, porque se eu descubro o que que me gera venda, resultado, o que que me gera faturamento, o que que me gera lucro, por exemplo, Thay, olha, eu descobri um gargalo na minha empresa que me fez economizar 10%, que me fez economizar R$ 1.000, que me fez economizar R$ 1.000 por mês. Meu Deus, então você precisa investir toda semana um tempo para descobrir gargalos, para organizar a sua empresa, porque o dinheiro está aí. O dinheiro não está só no faturamento, gente. O dinheiro está no lucro, o dinheiro está nas despesas que você corta, nos custos que você diminui. Talvez no seu tipo de negócio, ligar para fornecedor e negociar. Eu já tive negócio de comércio que o meu dinheiro estava na negociação. Quanto mais tempo eu passasse negociando, melhor. Se uma funcionária minha fizesse compra, uma funcionária que não era compradora, óbvio, eu perdia dinheiro. Porque essa funcionária, ela não sabia fazer compra. Tá fazendo sentido? Então, talvez também esteja na sua atividade geradora de renda, de resultado, compras. Fazer uma DRE todo mês, descobrir aonde que o dinheiro está vazando. Essas são as atividades geradoras de renda. Os 5 conceitos do Tim Ferriss para liberar o tempo. A lei de Pareto, regra de Pareto 80-20. 80% do resultado vem de 20%. Foque no essencial. 2, eliminação. Corte tudo que não é vital. O que que você poderia cortar da sua agenda hoje? Lembra? A sua hora vale 40, 50, 25, R$ 30. Às vezes a gente fica 1 hora rolando o feed do Instagram direto no horário que podia estar trabalhando, né? Ou às vezes eu fico 1 hora enrolando, vendo e-mail. Gente, o que que vê e-mail? Vai melhorar e vai resolver a minha vida. E eu não tô falando que você vai passar o tempo inteiro sendo produtiva. Eu tô te falando o seguinte: use as suas horas mais ativas para você fazer a ação geradora de renda e para você descansar. O Tim Ferriss fala isso, foca no descanso. Você não precisa ficar o tempo inteiro ocupada, muito pelo contrário, você precisa descansar. Descansa o seu cérebro. Coloca um hobby. Vai fazer alguma coisa divertida, vai caminhar, vai dar uma volta, solta este celular. Conceito número 3, delegação. Terceirize o que te consome. O que que te consome hoje? Qual atividade que te consome? Manda aqui pra mim. O que que você fala que você fala assim, gente, isso aqui me consome a minha vida? Nossa, eu passo um tempo que perco tempo nisso daqui, eu não gosto de fazer isso daqui, consome o meu tempo. O que que é? Manda aí pra mim, deixa eu entender, deixa eu te dar uma dica. Deixa eu te ajudar. O que que consome o seu tempo hoje? A Cíntia falou: tirar foto de produto consome o tempo. Cíntia, algumas soluções. Número 1, quanto que custaria você contratar uma pessoa para tirar foto dos produtos de uma vez? De uma vez. Pensa assim, ó, eu vou fazer uma diária para tirar várias fotos de produto. Eu lembro que na época que eu tinha vendia produto, eu fazia todos os produtos em um dia, tirava foto de todos de uma vez e criava um banco de imagens. E ali eu usando aquelas fotos, usando aquelas mesmas fotos. Então eu otimizava essa parte de tirar foto de produtos, tá? Ou você contrata alguém para poder te ajudar, para poder fazer por você, ou você otimiza
criando, pegando um dia, fazendo várias fotos e não precisa ficar tirando foto sempre mais. Faz sentido? Hoje em dia, inclusive, até com IA, você consegue transformar essas imagens. Então, não precisa mais tanto esforço assim para poder fazer fotos incríveis, tá? IA mesmo já transforma essa imagem mais ou menos em uma imagem incrível para você, tá? Tá vendo como tem como otimizar, Cíntia? Gente, sempre tem como otimizar, sempre tem. Não se iluda, tem como otimizar. Ou você vai contratar, ou você vai melhorar essa gestão. Você quer ver uma coisa que a empreendedora perde tempo e não deveria? Faxinando casa. Você não deveria perder tempo faxinando casa. Eu vou te provar ali na frente por quê. Depois, baixo consumo de informação. O Tim Ferriss defende que você deveria buscar o descanso e não ficar o tempo inteiro. Eu sempre falo sobre isso, né, Gabi? O tempo inteiro buscando outra informação, mais informação, obesidade mental. Você deveria focar numa única coisa e fazer aquela coisa com excelência, respirar, caminhar, procurar momentos de lazer ao invés de ficar buscando mais coisa para fazer, mais coisa para estudar. Existe um tempo para todas as coisas, né? Nem tudo, não é o tempo todo sendo estudando que vai fazer com que você seja realmente uma pessoa produtiva, inteligente, até porque eu aposto que você não está aplicando nada desses vídeos de YouTube que você está assistindo, ou desse feed que você fica rolando, ainda que ele seja produtivo. A Gabi, nossa, depois que parei de ficar querendo aprender tudo, minha mente ficou bem mais leve, sem comparações. É o básico bem feito. Toca aí, Gabi. É o básico bem feito. Você já sabe o que tem que fazer no seu negócio, não precisa ficar aprendendo mil coisas. Gera ansiedade, gente. Isso gera ansiedade, gera comparação. Parece que você sempre está em falta. Parece que sempre está faltando alguma coisa, nunca está satisfeita, nunca está feliz. Sabe? E a gente não nasceu para viver assim, entende? Não é o que Deus quer. Hoje Deus, inclusive, me deu uma palavra sobre isso, sobre o que que Ele pediu para fazer e o que que Ele vai fazer. É, o quanto a gente precisa entender a nossa dependência de Deus, que muitas vezes a gente não entende a nossa dependência de Deus. Acha que tudo está na força do nosso braço. Baixo consumo de informação. Chega de ficar rolando feed, rolando vídeo. Foca no essencial. Procure o descanso. Procure o descanso. E por último, o Tim Ferriss, ele defende um plano integrado. Você otimiza seu tempo, otimiza os recursos que você tem e cria um negócio que te serve e não um negócio que te escraviza. Um negócio que te serve e não um negócio que te escraviza. Calcula comigo, cálculo de liberação de tempo e faturamento extra. Gente, vamos focar em liberação de tempo? Se eu for focar em liberação de tempo, tá? O que que eu vou fazer com o tempo livre? Várias coisas. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Mas se você focar em liberação de tempo, vamos supor, você pode focar em liberar o seu tempo, usar metade desse tempo para atividades geradoras de renda e a outra metade desse tempo para ficar com a sua família, para descansar, para fazer skincare, para fazer um pilates, para fazer uma caminhada, não sei, para cuidar das suas plantas, pintar um quadro, aprender a tocar piano. Não sei, eu acho que você pode ler um livro de romance, um livro de literatura, ao invés de ficar lendo só livros de autoajuda. Nada contra os livros de autoajuda, mas não é lazer. Lazer é ler um romance, né? Um livro de literatura e não um livro de autoajuda. Então, quando eu aplico o 80-20, por exemplo, a lei de Pareto, procurando entender quais são as minhas ações geradoras de renda, quais são as minhas ações que geram 80% dos meus resultados, eu corto. Eu posso ganhar 2 horas livres no dia. Se você liberar 2 horas no seu dia, multiplica aí para mim. Cadê o cálculo da hora? Quanto que você vai estar ganhando de tempo vago, tempo disponível? Em dinheiro. Lembrando que a sua hora vale. Agora, eliminando tarefas, liberando 4 horas a semana, quanto que você pode ganhar mais por mês? Carla, como assim? Porque, gente, presta atenção. Se eu libero horas da minha agenda com tarefas que eram improdutivas, começo a fazer, por exemplo, a minha hora de
Ao invés de eu fazer 1 hora de prospecção de cliente, faço 2 horas de prospecção de cliente. Logo ali de manhã eu já faço isso, de 10 a meio-dia, fico livre. Mas aquilo vai me gerar venda, vai me gerar venda, vai me gerar venda, eu vou ganhar mais dinheiro. E eu ganhando mais dinheiro, eu posso contratar mais uma pessoa. E se eu contrato mais uma pessoa, eu ganho mais tempo livre. E se eu ganho mais tempo livre, eu posso focar mais em mais ações geradoras de renda. Eu posso ir para a internet fazer mais vídeo. E aí eu gero mais renda, contrato mais pessoas. Daqui a pouco você contrata uma empregada para sua casa, uma pessoa para trabalhar na sua casa todos os dias. E gera mais tempo livre. Ou mais uma funcionária. Tá fazendo sentido? É como se eu fizesse um investimento na atividade geradora de renda para aumentar o meu caixa, contratar mais pessoas e ganhar mais tempo livre. Esse é o jogo do Tim Ferriss nesse livro. Esse é o jogo do trabalho 4 horas por semana. Esse é o jogo da produtividade. E a pergunta: quanto faturamento extra você poderia gerar se você focar só nas atividades geradoras de renda com as 6 horas livres, por exemplo, que você conseguiu na semana? Então, vamos supor que você troca uma coisa de produtividade que eu acho bem legal eu não vou mais rolar feed durante o dia. Eu vou separar 1 hora de 8 às 9 da noite, todos os dias, para eu deitar no sofá e rolar um feed. Eu tô te dando, é uma sugestão, tá? É uma sugestão. Eu gosto de ver o TikTok, eu gosto de ver o feed, então eu vou rolar o feed só de noite. Ótimo. Durante o dia você ganhou mais tempo. O que que você pode fazer com esse tempo? Entenderam? Entendeu o conceito? Como que é profundo? Como que o foco precisa ser nas atividades geradoras de renda? Vou voltar para lá. Vocês estão tendo ideias aí? Tá fazendo sentido? Mandem aí no chat, eu quero entender. O que que você já vai aplicar? O que que você já vai mudar na sua agenda, na sua rotina, na sua vida? Exemplos práticos. Contratar uma faxineira. Gente, se você contrata uma faxineira de R$ 200, eu coloquei esse valor porque eu pago mais ou menos isso. Quantas horas você vai liberar na sua semana? Multiplica pelo valor que você ganha. Multiplica pelo valor da sua hora. É o mínimo. Entendeu? Nossa, eu vou liberar 6 horas na minha semana. Então faz aí. 6 vezes 30, 6 vezes 45, 6 vezes 50. Só que essa hora que ela liberou para você, você vai multiplicar essa hora. Tá, por que que eu vou multiplicar? Porque você vai colocar no lugar. Enquanto a faxineira está limpando a sua casa, você está vendendo. Enquanto a faxineira está limpando a sua casa, você está focando essas horas em produzir conteúdo. Você está focando essas horas em vender mais. Tá fazendo sentido? Então você multiplica o dinheiro dela. É como se ela estivesse fazendo algo que para você não gera dinheiro. Fazer limpeza de casa não é uma atividade geradora de renda. Você coloca ela lá e você vai produzir dinheiro. E aí, é meio que você vai atrelar mesmo, até para sua mente entender. Olha, eu vou contratar ela para trabalhar aqui para mim, mas enquanto ela faz isso, eu faço aquilo. Tem muita gente aqui que é prestadora de serviço e fica horas e horas e horas organizando a agenda. É respondendo o cliente, organizando a agenda. Ah, é 1 hora, 3 horas, confirmando o horário, perere pororô. Se você contratar uma assistente remota de R$ 1.000, vai liberar quantas horas na sua agenda? Me responda. Se você contratar uma assistente remota, uma secretária online, de R$ 1.000 por mês, ela vai liberar pelo menos umas 20 horas na sua agenda por mês. E o que que você vai fazer com essas 20 horas? Você vai produzir mais dinheiro. A mesma coisa para um editor de vídeo, para tirar as fotos, igual a Cíntia falou ali. Invista para poder agilizar as tarefas que estão roubando seu tempo e pessoas que vão fazer bem feito, inclusive melhor do que você. Além de te dar mais agilidade, ainda vai fazer melhor. Sim ou não? E a minha pergunta, qual atividade faria com tempo livre? O que que você vai fazer com o seu tempo livre? Além de atividades geradoras de renda, eu vou ter mais tempo com a minha família. Eu vou ter mais tempo com Deus. Eu vou investir no meu desenvolvimento pessoal, espiritual. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou fazer um pilates.
Eu vou caminhar. O que que você vai fazer com o seu tempo livre? Isso é importante, gente, porque talvez você ainda não tenha arrumado o tempo livre, porque na sua cabeça você não tem nada para fazer no seu tempo livre. Aí você fica colocando o tempo inteiro coisas de trabalho, casa, e depois fica reclamando. Não é congruente. Tá fazendo sentido? A sobrecarga. Olha, Camila, faz muito sentido. Ontem trabalhei até 9 horas da noite. Tomou banho, ficou até 11h30 da noite arrumando o guarda-roupa. A pergunta é pra quê, Camila? Pra quê? Acordou cedo hoje, não rende de nada quando dorme pouco. Você parece, gente, que a mulher, ela foi treinada pro sofrimento. Vocês têm que parar com isso, vocês têm que colocar limite nas coisas pra vocês, ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai vir te salvar. Se você quer se colocar numa posição de sofredora, guerreira, Xena, que faz tudo, que é a perfeitinha, você vai ficar aí sofrendo sozinha. Então, delimita um horário. Olha, 9 horas da noite acabou. E eu não faço mais nada. 9 horas da noite eu vou tomar o meu banho premium, fazer a minha rotina de skincare, assistir a minha série, aquela série descanso, sabe aquela série gostosa de assistir, aquela série que não tem? E eu tô assistindo uma que chama Young, é maravilhosa, Younger, um negócio assim. Maravilhosa, da história de uma mulher lá em Nova York, um negócio engraçadinho, muito legal. 9 horas da noite pra mim, gente, acabou. Não me fala mais nada. Até as aulas do Realiza eu tenho terminado até 9 horas, né? Quem tem percebido? Até 9 horas da noite é meu máximo. Eu tomo meu banho, faço meu jantarzinho e eu fico ali pelo menos 40 minutinhos no sofá assistindo a minha série. Tem dias que eu deixo a louça pro outro dia. Nossa, que absurdo. Gente, eu não tô nem aí. Eu não tenho mais compromisso com essa perfeição, não. Chega, pra mim deu. Agora, quem quer ficar fazendo compromisso com perfeição, beleza, eu não quero. Pra mim tá ok. Se a roupa ficar lá e não for dobrada, se a louça não for lavada, eu não vou morrer por isso, eu não tô nem aí. Inclusive, o meu marido vai lá e lava no outro dia de manhã, o que é uma benção. Agora, a mulher, ela que colocou essa obrigação pra ela, de que a casa tem que estar impecável. Eu tenho que dar conta de tudo. Foi sua mãe que enfiou isso na sua cabeça, ninguém tá te obrigando a fazer isso, não. Você não vai ser menos. Você não é menos filha de Deus, você não é menos valiosa porque você deixou uma roupa sem dobrar ou porque você não lavou a louça e deixou pra lavar no dia seguinte de manhã. Tá tudo bem, querida, fique em paz. Tudo bem, gente? Ok? Ok, tem que parar com isso. Daí fica estressada. Será que é melhor ficar com uma louça suja? Ou você com a cara carrancuda, estressada, dando patada em todo mundo? O que que é pior? Me fala. Porque é isso que acontece. Não é verdade? Você se coloca nessa posição e começa a ir lá, falar com as pessoas que você faz tudo, as pessoas não fazem nada, todo mundo é ruim, só você que é boa. Essa sobrecarga, essa mochila pesada é você que está colocando sobre você, tá? Chega. Impacta na sua saúde física e mental. Você, com as suas relações familiares, é péssimo. Você não tem tempo para o seu marido, para os seus filhos, você não tem tempo de namorar. Você nem quer mais namorar, né? Porque namorar para você, vai lá, eu tô tão cansada, tô com dor de cabeça, parará, parará. Perde a criatividade, não tem clareza mental, prejudica a sua vida espiritual porque não tem tempo com Deus. Ok? Tudo bem? Fez sentido? O que que eu percebi depois de ajudar mais de 3 mil empreendedoras? Vocês não precisam de mais curso, não precisam de mais conteúdo, não precisam de mais ideia. Vocês precisam focar na empresa de vocês, no que realmente precisa ser feito e construir uma base para esse negócio. E não procurar mais coisas para fazer. Olha o depoimento que eu recebi sexta-feira de manhã. Foi sexta? Foi, sexta-feira de manhã da minha aluna, da Bruna. Bom dia, Thay. Conversei com a moça da mentoria ontem. Ela fechou, será à vista. Eu falei, bom dia, alegrou meu dia. Qual o valor? 15 mil reais. Deixa eu te contar. Essa Bruna, minha mentorada, ela tem uma floricultura. Ela chegou aqui, gente, ela chegou aqui e falou assim pra mim: Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero fazer mentoria com você porque eu vi um post seu. Olha isso. Eu vi um post seu falando que você estava no supermercado fazendo compra.
E eu não aguento mais só trabalhar, eu não aguento mais só trabalhar. Aí essa floricultura me suga. Eu fico aqui o dia inteiro. Eu trabalho de dia, eu trabalho de noite, eu trabalho sábado, trabalho domingo, eu não aguento mais. Me ajuda a sair disso. Eu sou sobrecarregada, eu sou carrancuda, eu tô feia, eu tô sem autoestima, meu cabelo tá feio, eu não cuido de mim. Eu não tenho tempo, eu não namoro com meu marido, eu não tenho tempo pra nada, eu sou exausta. E ela falou: nem eu tô me aguentando de tão chata que eu tô. E a gente começou a fazer um processo juntas, um trabalho. Já é a segunda mentoria, ela começou a vender mentorias para outras pessoas que têm floricultura. Ela tem uma experiência vasta. É a segunda mentoria de R$ 15.000 que ela vende, gente. R$ 15.000, não tem custo, tá? 15.000 é para ela, no bolso dela. E aí? E se você focasse num negócio que verdadeiramente dá lucro, ao invés de ficar focada num negócio que só te dá trabalho? No caso dela, ela entendeu que a floricultura era aquilo lá. E ela continua com a floricultura. Contratou uma pessoa. Por quê? Porque ela não pegou, vendeu uma mentoria, pegou os 15.000, contratou mais uma pessoa. Agora ela não fica mais batendo cabeça sozinha no negócio. Tem a pessoa que trabalha lá também com ela. E ela tem tempo para poder dar mentoria. E ela entendeu que dar mentorias é um trabalho muito menos desgastante do que o da floricultura. E que ela ganha muito mais dinheiro, porque não tem custo de produção, porque não tem custo de mercadoria. R$ 15.000 cada mentoria. Tá fazendo sentido? Você gostaria de ter uma produtividade dessa, um produto melhor, um negócio que te desse mais dinheiro? Ou você vai ficar continuar focada em vender o que não te dá retorno? E foi por isso que a gente criou o Realize Negócios. Eu sei que nem todo mundo pode fazer uma mentoria individual. Tá cada vez mais difícil de agenda, inclusive. Minha agenda tem, as meninas renovam, então eu sempre tenho uma agenda fechada. Mas o Realize Negócios é um ambiente onde empreendedoras constroem a base. E, gente, não é um curso. Eu não vendo mais curso online gravado que você vai lá e fica assistindo o curso sozinha, porque eu sei que você não vai assistir. Não vai assistir. Procrastina tudo, não vai assistir. Quer ver o vídeo de YouTube, mas não vê o curso. Então não é um curso. Você não vai receber 1.000 aulas gravadas para deixar na sua biblioteca pegando poeira, arrependida de ter gastado dinheiro. O Realize Negócios é um clube de empreendedoras com encontros semanais focados nas únicas áreas importantes do seu negócio. Toda quinta-feira a gente tem um encontro às 19h30 e cada semana uma área é abordada. Taila, quais áreas? Vendas, atração de clientes via marketing, um sistema de gestão simplificado e rotina. Estrutura da sua rotina para você ser produtivo. Esse é o método base, é o método do Realize Negócios. Eu coloquei um módulo novo, por quê? Quem aí já está usando muita inteligência artificial? Vocês sabem que eu sou uma entusiasta de estudar inteligência artificial. Aqui na Manancial a gente usa, nem uso mais GPT direito, eu uso Cloud, eu uso Notion, eu uso Adapta One. Eu tenho usado outras inteligências artificiais que são muito boas, que trazem um resultado maravilhoso. Gente, é um nível de, por exemplo, no Notion, conectado no Cloud, eu tenho feito todo o financeiro pessoal. Todo o financeiro pessoal, eu não olho mais fatura de cartão, a leitura é feita pela IA. Eu não fico lançando, a IA lança tudo para mim. Então, assim, tudo isso são atualizações que eu quero deixar vocês muito atualizados, porque eu entendo que eu estudo muito lá. E eu posso trazer isso para vocês muito mastigado, para que vocês usem IA para facilitar a vida de vocês, pelo amor de Deus. IA não é só para ficar escrevendo legenda de Instagram. A IA pode fazer sistemas muito. Tudo que você faz de forma repetitiva, a IA pode fazer para você. Ah, Tyler, eu preciso fazer uma precificação. Treina a IA e a IA faz. Tyler, eu preciso lançar numa planilha. A IA lança na planilha. Tyler, eu preciso fazer um calendário de conteúdo. A IA faz o calendário de conteúdo, só que você tem que saber programar. Você tem que saber criar o prompt. Você tem que saber montar uma skill. Que são coisas que eu vou ensinar para vocês no Realize Negócios. Gente, o básico, tá? Só o básico, aquilo que assim, gente, ó, funciona, façam aí. No Realize segunda-feira eu falei para as meninas, roda o prompt aí, dê um prompt para as meninas rodarem. Quem fez isso lá? Não sei se tem aluna que estava presente lá na segunda-feira. Para vocês extraírem da inteligência artificial mais do que vocês estão extraindo. Isso vai ser feito aonde? Eu vou mandar para vocês assim, ó, áudio no WhatsApp do grupo do WhatsApp, o prompt e vocês vão rodar. Não é para assistir aula, não vou fazer um negócio, até porque eu também não consigo, não tenho tempo para poder produzir isso para vocês. Então vai ser bem básico.
Eu mando o áudio no WhatsApp explicando, mando o arquivo do prompt e vocês rodam no próprio GPT de vocês, entendeu? Vai ser bem prático mesmo, para poder facilitar, tá? O nível das coisas. E aí, aos poucos, eu vou explicando mais sobre cloud, eu vou explicando mais sobre outras inteligências artificiais que eu estou usando aqui também e que tem sido muito bom. Cloud, principalmente, mas aí tem que fazer uma adaptação para o negócio de cada uma, não é todo negócio que precisa, tá? Por exemplo, essa apresentação ela é montada no Gama. Quem usa Gama? Eu nunca mais montei uma apresentação na minha vida. Gama monta todas as minhas apresentações. Óbvio que o texto não, a apresentação mesmo. Thay, então realize esse negócio, o que que é? Encontro semanal, toda quinta-feira, 7h30 da noite. Amanhã tem encontro semanal, 7h30 da noite. É uma roda de empreendedoras. Ainda são poucas empreendedoras, ou seja, dá para você fazer pergunta, dá para você entrar e falar do seu negócio, dá para você absorver muito com o negócio das outras pessoas, o que é muito importante. E você tem um clube. Gente, você não tem network, você não tem um clube de empreendedores, você não fala do seu negócio, você é uma empreendedora solitária. Chega de ser uma empreendedora solitária e curso não resolve isso, porque assistir aula gravada não resolve isso. Mas um lugar, um ambiente que você vai poder conversar no chat, que é uma aula de Zoom aberta, é como se fosse as aulas do Realize, né? Que a gente faz toda segunda-feira. Eu conheço as minhas alunas, a gente sabe, a gente conversa ali, todo, ela se conhece também, inclusive, é uma bênção. Ok? Você recebe aulas semanais, estratégias atualizadas, acesso às experiências dos meus masterminds, o que eu pago para poder consumir, das mentorias que eu faço, que são bem high ticket, para poder passar para vocês o que realmente funciona no mercado. Inclusive a atualização do Instagram que vai ter agora, vocês estão sabendo? O Instagram não vai ter mais aquele feed do jeito que a gente vê. O Instagram vai ficar igual o TikTok. E aí, meu povo, como é que vocês vão se atualizar? Lá no Realize Negócio a gente vai falar sobre isso. Sobre a atualização do Instagram e como que vocês vão adaptar o negócio. Tá vendo como que eu não queria? Se fosse aula gravada, eu ia ter que gravar uma aula agora para falar sobre isso. Não, eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou entender o jogo e vou conversar com vocês amanhã no Realize Negócios. Então, sempre vai estar atualizado, tá? Uma mentoria individual comigo começa a partir de 12 mil, mas o Realize foi criado para tornar essa estratégia acessível. Qual que é o investimento? 1.297 ano, dá R$ 4 por dia. Você consegue parcelar isso de 12 vezes de cento e pouquinhos reais na plataforma. E uma coisa importante: quem fechar hoje vai ganhar uma sessão de mentoria individual comigo. Uma sessão comigo de 1h30 para destravar rápido o seu negócio. Quem fechar o Realize Negócios hoje, só hoje, pagando hoje, tá? Não consigo para amanhã, tem que ser hoje. Então você vai chamar no WhatsApp agora, falar: olha, eu quero fechar o Realize Negócios, o número que entrou em contato com você. Eu quero fechar o Realize Negócios, ou manda uma mensagem pra gente mesmo no Instagram, se você não tiver esse número, pra falar que você quer participar dessa campanha, porque aí eu vou te atender. Eu não consigo atender muitas pessoas, então tem que ser quem for hoje mesmo. Ok? Gente, aprenderam? É isso. Falei que eu ia fechar em 1 hora, eu fechei 1 hora. Toda semana a sala da estratégia. Tá, qual que é a diferença da sala da estratégia? Aqui eu estou com vocês para dar um conteúdo rápido e também para poder fazer as nossas apresentações do que a gente tem de produto aqui na nossa empresa Manancial. Igual hoje eu fiz a apresentação do Realize Negócios. Dentro do Realize Negócios, é óbvio que a gente é focado em conteúdo. São 2 horas e meia ali falando sobre o negócio de vocês, tirando dúvidas. Então, é um outro tipo de jogo. Quem é aluna do Clube Realize sabe, eu entrego aula ao vivo há 4 anos. Eu amo esse formato. Eu dou aula ao vivo toda semana há 4 anos. Então, para mim, esse formato é um formato que é legal, que funciona, que deixa ativo, que deixa a galera engajada, que é uma bênção. Eu gosto muito disso e eu acho que é o que vai funcionar melhor para vocês, negócio de vocês também. Vocês precisam de um ambiente, vocês precisam estar rodeados de pessoas que estão buscando o mesmo, tá bom? Prometo que eu vou mandar lá amanhã já um prompt para vocês rodarem, para poder tirar uns conteúdos bem legais, tá? No negócio de vocês. E eu também quero mandar um prompt para poder estudar a única coisa, de produtividade. Esse de produtividade é até mais legal que eu tenho aqui. Deixa eu anotar aqui, prompt de produtividade, para descobrir quais são as atividades geradoras de renda do seu negócio. Produtividade. Ok, queridas? Foi um prazer falar com vocês nessa sala da estratégia. Fiquem com Deus, um beijo enorme e até a próxima semana, tá bom?
Beijo, tchau, tchau.